coração selvagem de Yellowstone, uma loba solitária se ergue da fragilidade ao poder, superando perdas, enfrentando probabilidades impossíveis e forjando um legado que perduraria além de sua vida. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, mas de liderança, instinto e da criação de uma lenda. Junte-se a nós para acompanhar a jornada extraordinária da loba alfa, apresentado por Pegadas Selvagens. Nascida para liderar. Sua jornada começa no coração de uma matilha de lobos em plena atividade. Uma unidade social complexa baseada em cooperação, hierarquia e sobrevivência. Quando nasce, pesa menos de meio quilo e é menor que uma lata de refrigerante. Como todos os filhotes de lobo recém-nascidos, ela chega ao mundo cega e surda, completamente dependente da mãe e do restante da matilha para se aquecer, se alimentar e se proteger. Durante as 2 primeiras semanas, seus olhos permanecem fechados, mas mesmo nesse estado vulnerável, os instintos que definem sua espécie já começam a florescer. Filhotes de lobo nascem em uma sociedade altamente estruturada, onde a ordem social é fundamental. Desde cedo, os irmãos de ninhada se envolvem em brincadeiras de luta e jogos de dominação. Atividades que vão além da diversão e funcionam como ensaios comportamentais essenciais. Esses primeiros confrontos ajudam a definir os papéis futuros dentro da matilha. Quem irá seguir e quem irá liderar? Quando o inverno se aproxima, a hierarquia entre os filhotes já começa a se estabelecer. Biólogos especializados em canídeos observam que os lobos cinzentos, Canis lupus, apresentam uma das taxas de crescimento juvenil mais rápidas entre os grandes carnívoros. Nos primeiros meses de vida, filhotes saudáveis ganham cerca de 1 a 1,5 kg por semana, alimentados por uma dieta rica à base de carne regurgitada trazida pelos caçadores adultos. Esse período de desenvolvimento acelerado é crucial. Os lobos precisam amadurecer rápido, pois a vida selvagem não espera. Aos 6 meses de idade, um filhote já tem quase o tamanho de um adulto e espera-se que participe das caçadas, começando com tarefas mais simples como rastrear ou perseguir a presa. Ela aprende habilidades essenciais de caça observando os mais velhos, lendo a linguagem corporal, percebendo oportunidades e entendendo o momento certo de atacar ou recuar. Esses comportamentos aprendidos um dia serão fundamentais, especialmente quando ela tiver que confiar apenas em si mesma. Todo lobo tem menos de 1 ano para dominar os fundamentos da vida: rastreamento, trabalho em equipe, estratégias de caça e etiqueta social, antes de encarar seu primeiro inverno. Para ela, essa curva de aprendizado vai além da sobrevivência. É uma preparação para algo maior. Ela não está apenas ficando mais forte, está discretamente construindo as bases de uma líder. Um ponto de virada. Ao se aproximar da idade crítica de 2 anos, quando a maioria dos lobos atinge a maturidade sexual, uma tragédia muda o rumo de sua vida. Seu pai alfa, o poderoso macho que antes liderava a matilha, morre inesperadamente. Com sua partida, o grupo coeso de 17 lobos começa a se fragmentar. A liderança entre os lobos é um equilíbrio delicado. Quando esse equilíbrio é rompido, a estrutura pode desmoronar rapidamente. A matilha passa a enfrentar crescente pressão de forças externas. As populações de presas estão diminuindo, um ciclo natural em ecossistemas como Yellowstone, onde os números de alces, bisões e cervos oscilam com os padrões climáticos, doenças e dinâmicas predador-presa. Ao mesmo tempo, matilhas rivais avançam agressivamente sobre seu território, tentando expandir suas áreas de caça. Diante dessa dupla ameaça, escassez de alimento e conflito territorial constante, o grupo começa a se desintegrar.
Alguns de seus irmãos e primos se dispersam em busca de novas oportunidades. Outros sucumbem à fome ou aos ferimentos. O que antes era uma matilha forte e unida, agora é apenas um remanescente disperso. Para ela, a situação é ainda mais complexa. Lobos possuem um mecanismo biológico inato para evitar o cruzamento entre parentes. Estudos mostram que, mesmo em populações isoladas, raramente ocorre reprodução entre familiares próximos. Esse comportamento é guiado pelo olfato, vocalizações e familiaridade adquirida desde o nascimento. Tudo isso ajuda os lobos a reconhecerem seus parentes. Permanecer na matilha em ruínas significaria renunciar à chance de transmitir seus genes. O instinto e a biologia a empurram para uma decisão arriscada, a mesma enfrentada por incontáveis lobos antes dela: a dispersão. A dispersão é uma das transições mais arriscadas na vida de um lobo. Sem a segurança e o apoio da matilha, lobos solitários ficam mais vulneráveis à fome, à predação e a ataques territoriais. Apenas uma pequena fração dos lobos dispersos sobrevive tempo suficiente para encontrar um novo parceiro e estabelecer um território próprio. No entanto, é esse caminho perigoso que mantém a saúde genética e a diversidade das populações de lobos. E assim, ela toma sua decisão. Deixa para trás tudo o que sempre conheceu: a família, a segurança e os ritmos familiares da vida em matilha, e parte sozinha rumo à natureza selvagem. É um passo ousado, impulsionado não apenas pela sobrevivência, mas por um instinto profundo de encontrar um novo lugar, de formar algo próprio e de iniciar o próximo capítulo de sua vida. Loba solitária, contra todas as probabilidades. Partir sozinha marca o capítulo mais perigoso na vida de qualquer lobo. Lobos são carnívoros sociais, biologicamente programados para viver em matilha, onde as responsabilidades são compartilhadas, seja na criação dos filhotes, na defesa do território ou na coordenação da caça. Como loba solitária, sem a força dos números, a loba alfa enfrenta diariamente uma série de desafios que colocam à prova cada instinto de sobrevivência que possui. O território é uma moeda sagrada no mundo dos lobos. Outras matilhas defendem suas terras com ferocidade, e invadir pode significar morte certa. Lobos estão entre os poucos predadores mamíferos que regularmente se envolvem em combates letais com membros da própria espécie. Como dispersora, a loba alfa precisa cruzar um perigoso mosaico de domínios rivais, todos patrulhados por lobos que preferem matá-la a dividir o território. Caçar também se torna uma tarefa infinitamente mais difícil. Lobos cinzentos são construídos para a cooperação. Membros longos, peitos largos e resistência que lhes permite perseguir grandes presas como alces e bisões por longas distâncias. Mas derrubar animais desse porte sozinha é uma façanha quase impossível. Um alce adulto pode pesar mais de 300 quilos, e seus cascos são fortes o suficiente para fraturar ossos ou perfurar órgãos com um único golpe certeiro. Fêmeas, especialmente, lutam com desespero para proteger seus filhotes. Ainda assim, a loba alfa possui suas próprias armas. Seu olfato está entre os mais avançados do reino animal, estimado em mais de 100 vezes mais sensível que o de um humano. Ela consegue detectar o cheiro de presas, carniceiros ou até de lobos rivais a mais de 1 quilômetro de distância. Sua audição também é extremamente aguçada, capaz de captar o leve farfalhar de roedores na grama ou os uivos distantes de competidores. Mas a adaptação é a chave. Sem o benefício do trabalho em equipe, ela redireciona o foco para presas menores. Esquilos terrestres, ratos do campo e cães da pradaria tornam-se fontes críticas de nutrição. Esses pequenos mamíferos são ricos em energia, mas difíceis de capturar. Caçá-los exige paciência, discrição e reflexos rápidos. E mesmo assim, oferecem apenas alívio temporário. Um lanche, não um banquete. A carniça passa a fazer parte de sua estratégia de sobrevivência. Ela segue rastros de urubus e corvos, esperando que a levem até uma carcaça que possa compartilhar ou roubar.
Cada dia é uma aposta, mas ela persiste, aguçando seus instintos e aprendendo a ler os sinais sutis de oportunidade na paisagem selvagem. Sozinha, ela não pode se dar ao luxo de errar. Cada decisão, cada passo, pode ser a diferença entre a vida e a morte. No entanto, contra todas as probabilidades, a loba alfa sobrevive. E em sua solidão, ela se fortalece, se torna mais sábia e mais conectada à natureza selvagem do que nunca. Encontrando um parceiro. Após quase um ano vagando sozinha pela natureza, enfrentando fome, perigos e solidão, o destino finalmente intervém. Ela cruza o caminho de 2 lobos machos, também dispersos como ela, provavelmente em busca do mesmo objetivo: encontrar companhia, segurança em grupo e um futuro além da luta solitária. Entre eles, ela escolhe o menor e mais jovem. Embora inexperiente, ele é atencioso e leal, uma base crucial para o que virá a seguir. Na sociedade dos lobos, o vínculo entre macho e fêmea não é passageiro. Diferente de muitos mamíferos, os lobos cinzentos formam pares monogâmicos que geralmente duram por toda a vida. Esses pares alfas nem sempre são os mais fortes ou agressivos, mas são os líderes mais eficazes, os que garantem território, provêm para a matilha e criam filhotes com sucesso. Juntos, formam o núcleo de toda a família de lobos. O momento é perfeito. A primavera se aproxima, a estação da renovação e da reprodução. Com mais presas disponíveis e o clima mais ameno, é a época ideal para iniciar um novo capítulo. A loba alfa agora está prenhe, uma transformação física desencadeada não apenas pelo instinto, mas por complexas mudanças hormonais que preparam seu corpo para a maternidade. Seu ciclo reprodutivo é rigorosamente sincronizado com as estações. Os lobos costumam acasalar no fim do inverno, e os filhotes nascem cerca de 63 dias depois, quando o ambiente oferece maiores chances de sobrevivência. Formar uma matilha exige mais do que apenas acasalar. Requer cooperação, comunicação e confiança. Lobos utilizam um elaborado sistema de vocalizações, linguagem corporal e marcação olfativa para coordenar movimentos, fortalecer laços sociais e estabelecer fronteiras territoriais. Até o simples ato de uivar, muitas vezes romantizado, é uma ferramenta estratégica, servindo tanto como chamado de união quanto aviso a intrusos. Agora, a loba alfa tem aquilo que todo lobo solitário deseja: um companheiro e o início de uma nova matilha. É um começo modesto, mas cheio de promessas. Ela já não é apenas uma sobrevivente, é uma fundadora, uma matriarca em formação, e seu sonho antigo de criar uma família finalmente começa a se realizar. Mãe e caçadora. A gestação é uma transformação decisiva, não apenas uma mudança biológica, mas uma reorientação completa das prioridades de sobrevivência. Para uma loba, a gravidez é fisicamente exigente, e depois que os filhotes nascem, as demandas aumentam dramaticamente. Uma mãe lactante precisa de muito mais energia do que o normal. Pelo menos 3 quilos de carne por dia para sustentar a si mesma e sua ninhada em crescimento. E na natureza, cada caloria precisa ser conquistada. A capacidade da loba alfa de encontrar uma carcaça é um golpe momentâneo de sorte. Mas até mesmo uma refeição já morta vem com riscos. Carniceiros como coiotes, corvos e águias douradas chegam rapidamente, ansiosos por roubar restos. Apesar do tamanho menor, os coiotes costumam superar os lobos em número nos locais de caça e são conhecidos por importunar e distrair, esperando o momento certo para roubar comida. As águias, com garras fortes o suficiente para perfurar ossos, são oportunistas do ar. Afastar esses concorrentes ousados não é tarefa fácil, especialmente sozinha. Seu parceiro, embora presente, ainda é jovem e inexperiente,
Machos de lobo normalmente assumem grande parte da responsabilidade de alimentar a fêmea lactante e seus filhotes. Em matilhas bem estruturadas, os machos caçam, trazem comida e até regurgitam carne para os filhotes. Mas nessa jovem família, ele não tem a maturidade ou motivação para cumprir esse papel. O peso da sobrevivência recai desproporcionalmente sobre os ombros da loba alfa. Apesar disso, ela cumpre seu destino biológico. Na segurança de uma toca isolada, muitas vezes cavada em uma encosta ou sob raízes de árvores, ela dá à luz uma ninhada saudável. Cegos e indefesos, os filhotes dependem inteiramente dela. Nas primeiras semanas, ela raramente se afasta, saindo apenas para caçar ou afastar ameaças. Cada ausência é um risco. A maioria das mães lobas contaria com uma matilha para ajudar na alimentação e defesa dos filhotes, mas a loba alfa não tem esse luxo. Impulsionada pela necessidade, ela volta a caçar sozinha, agora mirando alces. Uma estratégia ousada e perigosa para qualquer predadora solitária, muito mais ainda para uma mãe lactante. Os alces, cervos canadenses, estão entre as presas mais formidáveis da América do Norte. Um adulto pode pesar mais de 300 quilos, e suas pernas longas lhes dão vantagem tanto na água quanto em campo aberto. Seus cascos afiados podem esmagar o crânio de um lobo ou quebrar costelas em um segundo. Mas a loba alfa, endurecida por meses de solidão e experiência, se adapta mais uma vez. Com o tempo, ela desenvolve uma habilidade rara entre as lobas, a capacidade de abater grandes ungulados completamente sozinha. Estuda os padrões dos alces, persegue os mais fracos ou isolados e aproveita as oportunidades com os filhotes. Sua técnica é brutal e eficiente. Morde a garganta ou focinho do animal, cortando o fluxo de ar até que ele sufoque. É o tipo de precisão mais comum em felinos solitários, como onças ou leopardos. A cada caça bem-sucedida, ela prova que é mais que uma mãe. É uma caçadora de calibre extraordinário. No mundo onde a maioria dos lobos depende da força do grupo, a loba alfa se torna uma exceção. Uma fêmea solitária capaz de caçar como uma matilha, criar uma família como uma aldeia e sobreviver por pura força de vontade e determinação implacável. A matilha do Canyon Lamar. Persistência, resiliência e instinto inabalável levaram a loba alfa a uma vitória há muito esperada. Seus filhotes, antes cegos e indefesos, agora são juvenis ágeis e atentos. Seu parceiro, antes desajeitado e despreocupado, amadureceu, e seu irmão também assume o papel de provedor competente. Juntos, esse trio antes frágil se transforma em uma das famílias de lobos mais formidáveis de Yellowstone. A matilha do Canyon Lamar. Na sociedade dos lobos, a força não está apenas no número, mas na coesão. Matilhas que caçam e defendem em conjunto têm maiores chances de sobreviver, prosperar e criar ninhadas bem-sucedidas. Com vários caçadores adultos e filhotes em rápido crescimento, os lobos do Canyon Lamar agora conseguem enfrentar presas bem maiores. Alces adultos, filhotes de bisão e até alces feridos. Lobos caçam com estratégia, testam rebanhos, isolam os fracos, usam o terreno e a coordenação. Não é a força bruta que vence, mas o planejamento, a resistência e a experiência, qualidades que a loba alfa possui de sobra. Aos 6 anos, ela já superou a expectativa média de vida de um lobo selvagem em Yellowstone, que gira entre 4 e 5 anos, devido às condições severas, conflitos e doenças. Para uma carnívora selvagem, ela agora é uma anciã, e ainda liderando na linha de frente. Com 9 filhotes saudáveis, ela é mais que mãe. É o pilar de sua linhagem, uma matriarca, uma estrategista e uma guerreira. Mas nenhum território na natureza é verdadeiramente seguro. Quando a estabilidade parece finalmente alcançada, o perigo retorna. Desta vez, não por fome ou solidão, mas por seus próprios semelhantes. Outra matilha, faminta por novas terras, invade o território do Canyon Lamar.
Lobos são ferozmente territoriais e defendem suas terras com força letal. Conflitos entre matilhas rivais geralmente resultam em morte, não apenas de adultos, mas às vezes até de filhotes pegos no fogo cruzado. No caos do ataque, uma das filhas da loba alfa se perde do grupo. Um lobo solitário contra uma matilha coordenada está praticamente condenado. Mas, seja por hesitação ou misericórdia, a matilha rival a poupa. É um acontecimento raro. Lobos dificilmente mostram tamanha contenção. Mas a mensagem é clara. A maior ameaça a qualquer lobo não é o urso, nem o frio, nem mesmo a fome. São outros lobos. Meses depois, o inimigo retorna, mas desta vez a loba alfa está preparada. Usando o terreno e as táticas aprendidas ao longo dos anos de sobrevivência, sua matilha vira o jogo. Eles fragmentam o grupo rival, isolam um dos membros e agora é a loba alfa quem dá o golpe final. Não é apenas vingança, é uma reafirmação de domínio, um aviso para qualquer um que ouse desafiar seu lar. Por ora, seu território está seguro. A matilha do Canyon Lamar permanece firme, mas no mundo dos lobos, a paz é passageira e cada vitória é um respiro frágil. Ela conquistou isso, por si mesma, por sua família e pelo legado que ainda está construindo dia após dia. Uma vida de coragem e legado. O inverno, mais uma vez, cobre Yellowstone com neve profunda e um silêncio cortante. Para a loba alfa, essa estação não é novidade. É um campo de batalha familiar. Mas este inverno traz um desafio diferente. Ao longo dos anos, ela viu a população de alces, a base da dieta dos lobos, diminuir drasticamente. Apenas em sua vida, os números caíram quase 50%, devido a invernos rigorosos, doenças e predação excessiva. O ecossistema muda, e predadores como ela precisam se adaptar, ou perecer. Diante de territórios de caça vazios e bocas famintas para alimentar, a loba alfa é forçada a tomar uma decisão extraordinária. Ela liderará sua matilha para além das fronteiras protegidas do Parque Nacional de Yellowstone. É uma escolha cheia de perigos. Fora do parque, a natureza dá lugar a fazendas e cercas. Começa o território humano. Fazendeiros, estradas, cidades e, pior de tudo, balas. Os lobos, apesar de sua importância ecológica, continuam sendo figuras controversas. Fora das terras federais, muitas vezes são vistos não como predadores de topo, mas como ameaças ao gado. Em muitas regiões, ainda podem ser caçados legalmente, capturados ou mortos ao serem avistados. Os perigos que a loba alfa já enfrentou, de fome ou matilhas rivais, agora empalidecem diante dessa nova fronteira humana. Mas mesmo aqui, ela prova sua resiliência incomparável. Ela navega por terrenos desconhecidos, encontra alimento e protege sua matilha. Sua liderança continua firme. Ela não está apenas sobrevivendo, está, mais uma vez, superando as probabilidades. Por um breve momento, parece que sua história poderá vencer até mesmo esse último obstáculo. Então, ouve-se o disparo. Sua jornada, construída com coragem e instinto, não termina em luta com uma presa ou predador, mas pelas mãos de um caçador humano. Após 6 anos desafiando todas as regras da sobrevivência, a loba alfa cai, não por fraqueza ou imprudência, mas porque o mundo fora de Yellowstone não oferecia proteção para os da sua espécie. A perda se espalha pela matilha do Canyon Lamar como uma onda de choque. Na sociedade dos lobos, a fêmea alfa não é apenas uma líder. Ela é o centro emocional e funcional do grupo. Ela organiza caçadas, cuida dos jovens e mantém a hierarquia social. Sem ela, a matilha começa a se desestruturar. Alguns partem em busca de novas alianças, outros lutam para se adaptar. A união que os definia agora está fraturada. Seu parceiro também se vê perdido.
Sem companheira, sem função, sem rumo, ele retorna ao caminho solitário que a loba alfa um dia percorreu. Mas agora, carrega também o peso do luto. Na biologia dos lobos, o vínculo entre pares alfas é poderoso e emocional. Já se observou lobos uivando e enlutados após a morte do parceiro, chegando até a se isolar por longos períodos. Para ele, assim como para o restante da matilha, ela se foi. Mas sua história e seu legado estão longe de acabar. A linhagem continua. Embora a jornada da loba alfa tenha chegado ao fim, sua história continua. Não apenas em mito ou memória, mas em sangue, osso e instinto. Sua filha, conhecida pelos pesquisadores como Middle Grey, assume silenciosamente o vazio deixado pela mãe. Na sociedade dos lobos, a sucessão não se baseia apenas em dominação, mas em presença, resiliência e respeito conquistado. E Middle Grey, moldada pela força da mãe e lapidada pela natureza selvagem, está pronta. Como sua mãe antes dela, Middle Grey precisa reconstruir do zero. A matilha do Canyon Lamar, antes forte e unida, se dispersou após a morte da líder. Mas os lobos são naturalmente sociais e adaptáveis. Com uma liderança cuidadosa e a ajuda de um novo parceiro, um macho vindo de fora dos limites do parque, Middle Grey inicia o lento processo de reunir sobreviventes, reivindicar território e restaurar a estrutura. Em pouco tempo, ela dá à luz uma nova ninhada. Esses filhotes, netos da loba alfa, carregam mais do que material genético. Eles herdam gerações de comportamentos aprendidos, instintos forjados na adversidade e a memória sutil de uma matriarca que desafiou todas as probabilidades. Cientistas estudam há tempos o papel da linhagem materna entre lobos selvagens. Traços comportamentais, como coragem, capacidade de resolver problemas e tendências de liderança, são moldados tanto pela natureza quanto pela criação. Filhotes criados por fêmeas alfa fortes tendem a mostrar mais coesão social e eficiência na caça ao longo da vida. Através de Middle Grey, o impacto da loba alfa continua a se expandir, moldando não apenas indivíduos, mas o futuro de toda a linhagem. Os desafios permanecem os mesmos. As populações de presas oscilam. Os territórios precisam ser defendidos contra rivais constantes. As mudanças climáticas, a pressão humana e as doenças continuam a testar a vida selvagem de Yellowstone. Mas esta nova geração não começa do zero. Eles iniciam a vida com um legado, não apenas de sobrevivência, mas de transformação. Porque a loba alfa nunca foi apenas uma predadora. Ela foi uma pioneira, uma fêmea que traçou seu próprio caminho por uma paisagem dominada pelo instinto e pelo perigo. Foi provedora, protetora e professora. Redefiniu o que significa ser uma alfa. Na natureza selvagem, poucas vidas brilham com tamanha intensidade ou deixam marcas tão profundas. Agora, por meio de seus descendentes, a loba alfa continua viva. Seu sangue corre nas veias de uma nova Yellowstone. E em cada uivo que ecoa pelo Vale de Lamar, sua voz ressoa, não apenas como mãe de lobos, mas como uma lenda da vida selvagem. O legado da loba alfa vive no sangue de seus descendentes, nos uivos que cruzam Yellowstone e na força que ela transmitiu a cada desafio enfrentado. Sua história é um lembrete poderoso de que liderança, resiliência e instinto podem moldar o futuro, mesmo nos lugares mais selvagens do planeta. Se essa jornada te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias ainda não contadas, direto do coração da natureza.